Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje estamos começando aqui o programa número 31. Hoje estamos no dia 18 de fevereiro de 2019. Como sempre, é um prazer muito grande receber os contatos, receber realmente as participações, receber os elogios, receber as dicas, receber as sugestões para a gente continuar com essa ideia muito bacana que está sendo contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob aquela história do que a revista Aquarista Júnior fez, projetou, idealizou, colocou em prática, publicou na revista, criou colunas, criou sessões, criou projetos, entendeu? Tudo isso para quê? Os 4 pilares de sempre, né? Divulgar, promover, incentivar e dinamizar o aquarismo brasileiro desde a década de 80, desde 1988, quando lançamos a nossa querida revista Aquarista Júnior. É um prazer, está sendo, né, um prazer muito grande realmente apresentar essa história do que fomos fazendo, né? Estamos no ano da história do aquarismo, só para você ter uma ideia, estamos no ano de 1993, quando, em fevereiro, publicamos a revista número 30, que comemorava o 5º aniversário da revista. Lembra que eu falei nos programas anteriores? Em outubro de 91, inauguramos aqui em São Bernardo do Campo o Centro Cultural Aquarista Júnior, que era uma espécie de um museu, era uma espécie de um aquário de exposição, um aquário público. Você imagina aí uma casinha sobrado, que tinha uma sala, uma cozinha, uma frente, tinha uma escada de acesso para frente, tinha uma cozinha, né, um banheiro, um quintalzinho no fundo, em cima tinha 2 dormitórios, tinha um banheirinho também no meio, entre os 2 dormitórios, uma escada que subia para o sobradinho, e a gente montou lá, vamos dizer, uma espécie de um museu mesmo. Tinha, vamos dizer, coleção de aquários, aquários montados, tinha coleção de conchinhas, coleção de selos, coleção de pinturas, coleção de rochas, de pedrinhas, entendeu? Tudo aquilo que a gente achava, né, interessante ser para o visitante, ser interessante para o visitante, a gente acaba colocando no acervo do Centro Cultural, que foi um acervo que nada mais é do que o que eu fui colecionando ao longo da vida como aquarista, né? Tínhamos até na parte de cima, depois acabei tendo que mudar de lugar, né? Mudar de local, né? Tínhamos uma pequena biblioteca, pequenos livros, pequenos não, alguns livros, algumas revistas, vamos dizer, algumas pastas de estudo, onde realmente o visitante se sentia bem e onde no finzinho do ano de 91 e todo o ano de 92, nós tivemos a visitas de muitas pessoas que agendavam a visita, principalmente a gente trabalhava na época com essa ideia de pré-escolas, né? De incentivar o aquarismo para as crianças através dos professores, dos educadores, das diretoras de escolas, dos pedagogos, das pedagogas, da própria secretaria aqui de São Bernardo, Secretaria de Educação e Cultura aqui do município, né? Então, o que acontece? Eu separei para hoje algumas fotos daquela época, 91, 92, para a gente fechar realmente o ano de 92 e a partir de hoje, nos programas, está começando a apresentar o ano de 93. Aqui dá para ver uma foto, ó. Tá vendo aqui uma prancheta e alguns painéis. Desenhos de visitantes, desenhos de estudantes, pessoas que traziam desenhos e uma prancheta que a gente usava como, vamos dizer, para elaborar alguns projetos que algumas pessoas pediam na área de aquarismo, né? No Centro Cultural tinha uma salinha de aula também. Aqui estão alguns alunos, né, da época, né? Dá para ver aqui, ó. Tá? Aqui, visita de escola, aqui a rampinha não, né? A escadinha de acesso para casa. Você vê que naquela época não tinha essa solicitação, essa coisa de acesso para pessoas com deficiência. Então, sempre que vinha um cadeirante, uma pessoa com necessidades especial, nós tínhamos toda a boa vontade de ir juntos aí, levávamos a pessoa para cima, para visitar direitinho, tinha o maior carinho possível.
Aqui crianças, que era o foco principal nosso, observando os aquários. Dá para ver? Aqui uma foto por cima da escada lá que dá acesso ao segundo andar ao primeiro andar do sobradinho. A gente mostrou aí as crianças observando uma caixa d'água, né? Caixa de cimento amianto com visor na frente, que era um dos aquários. Aqui nós temos, olha aqui, grupo de escoteiros e grupo de lobinhos que visitavam também o aquário. Tá vendo aqui a foto deles? Aqui, ó. Aqui seria na garagem do Centro Cultural. Entendeu? Então vinha a turma, agendava com antecedência, visitava a gente. Uma outra escolinha, dá para ver? Aqui já é uma escola de japonesinhos, né? Dá para ver aqui, ó. Dá para ver também a Rosimeire apresentando a nossa arcada de tubarão, que era um dos destaques da época, né? O pessoal gostava muito até de pôr o dedinho no dente do tubarão. Aqui as crianças quase que manipulando alguns animais, que a gente tinha alguns aquários de manipulação na época, né? Aqui também algumas estantes de aquários, coisa muito simples, né? Para a época, coisa bacana. Aqui uma foto meia de longe, mostrando a peru escolar que trazia os alunos. Sempre um grupo de 15, 20 alunos, no máximo 25. Uma estantezinha de aquários, pequenos, no caso. Aqui, ó, dá para ver também um tipo de um acervo aí, algumas pecinhas de museu, peças taxidermizadas, né? Entendeu? Que a gente acabava expondo para a turma ver, né, no caso, né? Aqui dá para ver uma foto também por cima, algumas peças do museu. Aqui à frente de uma das caixas d'água, né? Que a gente pôs visor de vidro na frente. Alguns aquários, dá para ver aqui também uma coisa que fazia sucesso na época, olha que bacana, cara, que era uma casca de tartaruga marinha. Olha que bacana, cara. Deixa eu ver se tem outras fotos aqui, deixa eu ver, papapi, papapá. Aqui também é bacana mostrar. Tá vendo aqui, ó? Opa! Jack Dempsey. Nós tivemos um casal de Jack Dempsey lá no aquário que estraçalhou na criação, vamos dizer, natural mesmo. Eles não tinham vergonha de reproduzir, de cuidar dos filhotes. Quando os filhotes já estavam grandinhos, um pouquinho, eles tomavam conta, ficavam às vezes um mês e meio, 2. Quando os filhotinhos já começavam a ficar meio soltinho, a gente colocava o casal em outro aquário e pimba, reproduzia de novo. Então a gente juntou no Centro Cultural, nós tivemos até uma época que doar Jack Dempseys. Por quê? Porque eles começaram a reproduzir tanto, que chegou a ter milhares lá no aquário. Em todos os aquários tinha Jack Dempsey, entendeu? E eles viviam bem em grupinhos, né? Eles eram amistosos enquanto jovenzinhos, tudo. Conforme cresciam, ficavam alguns mais salientes. Aqui uma bateria também de aquários, que a gente acabou ganhando e adaptando no andar de cima. Alguns aquários imóveis, móveis de cerejeira, que era muito comum no mercado. Só para ter uma ideia, ó, a primeira ninhada de Jack Dempsey nasceu em dezembro de 93. Então, essa foto aqui provavelmente é dezembro de 93. Olha que bacana, cara. Entendeu? Aqui também uma coisa legal também, ó. Tá vendo um pacu aqui, ó? Olha ele aqui. Para ver que os pacus, a gente achava peixes grandes e viviam em aquário com máximo 20 de altura. Então devia ter uns 12 centímetros, 15 centímetros, a gente achava grande. Aqui de novo a ninhada de Jack Dempsey, uma delas, né? Porque teve várias, dezenas, porque mais ou menos a gente deixava os filhotinhos com os pais 1 mês e meio, 2 meses. E depois separava. Então, talvez nós tivemos lá alguns anos de ninhadas, né? Mas acabávamos realmente curtindo essa coisa. E os visitantes adoravam essa coisa de cardume de filhotinhos. Dá para ver centenas deles no aquarinho de reprodução. Papapi, papapá. A carabandeira também foi porque o Centro Cultural era uma espécie de centro cultural mesmo, né? Mostrava essa parte cultural e como os aquários eram, entre aspas, largados, eles tinham muito aquela coisa que eu tinha quando eu tinha, vamos dizer, os aquários em casa, né? Que era a reprodução, às vezes, espontânea dos peixes que acabavam acontecendo em meio ao público. Então a gente sempre tinha
vamos dizer, um aparato, né, que ficava, ou vasos, ou madeira que ficava um pouco à frente dos aquários, para a criança não chegar muito perto. Então os peixes se acostumavam com o movimento de circulação do aquário e reproduziam à vontade lá. Então nós tivemos reprodução principalmente de Jack Dempsey, lebiste, claro, os poecilídeos, espadinha, molinésia, espada, molinésia, platio, o próprio lebiste, tivemos bastante. E tivemos algumas reproduções de ciclídeos também, que foi o Jack Dempsey, o acarabandeira. O disco acabou ameaçando, mas nunca concretizou realmente a reprodução. Tivemos também o acará do Congo, tanto o Congo, aquele zebra, né? Como o Congo rosa. Então também o Congo, a gente recebeu alguns Congos uma época aí que formou casal e praticamente empesteava os aquários do Centro Cultural. Foi outra época que a gente acabou como se distribuindo para os visitantes. Eles iam lá no sábado, levavam um saquinho, graciosamente. Aqui nós tivemos algumas fotos também, visitas, lembra que eu falei grupos de escoteiros? Aqui já era grupo de bandeirantes. Tá vendo que legal aqui? Aqui uma foto do acervo também, as paredes sempre decoradas com quadros. Então tudo aquilo que era possível encontrar de legal, assim, para expor para as pessoas, a gente colocava estante de aço, tá vendo aqui em cima? Aqui, ó, estante de aço, alguns betas em exposição. A gente acabava tendo, sei lá, a ideia de colocar betas de várias cores, várias variedades. As variedades que eu encontrava realmente nas lojas, acabava trazendo, acabava adquirindo e colocando no acervo. Móveis de cerejeira, na época muito comum, de, de ser os móveis de aquário, né? Aqui também é um móvel de cerejeira grandalhão, tá? O aquário em duas partes, tinha um aquário e tinha um aquaterrário. Olha que legal. Aqui também, ó, um casal não, eu não lembro se era casal, porque nunca reproduziu. A distinção sexual do Oscar é um pouco difícil, né? Mas eles se deram bem, viveram mais de, sei lá, não tenho de cabeça aqui quanto tempo viveram, mas mais de 12, 15, 16, sei lá, uns 20 anos com a gente, desde pequenininho eles se davam muito bem, mas nunca tiveram jogos amorosos, nada, entendeu? A gente chamava eles como que era o nome deles? Gugu e Gagá e Gugu, sei lá como que era o nome deles, né? Não vou lembrar o nome, mas eles tinham um nomezinho que as crianças começaram a colocar. Aqui também, ó, visitas de escolas, tá vendo aqui, ó? Olha que bacana. Aqui normalmente o pirueiro, que acabava também se entusiasmando, o pirueiro, o que trazia as crianças, acabava se entusiasmando. As criancinhas, que nesse caso aqui receberam, foram presenteadas até com uma revistinha aquaristinha, entendeu? Crianças ficavam sentadas às vezes em círculos, recebendo alguma orientação aí dos monitores. Os monitores, normalmente eu que dava alguma orientação, minha esposa, a Rosimeire, ajudava. Meus filhos, que eram pequenos nessa época, mas eles já ficavam no meio da criançada, tipo, interagindo, né? Aquela coisa de, sei lá, minha filhinha, que já era um pouquinho mais velhinha, já conhecia a boca de tubarão, então ela levava a criança para lá. Então, quer dizer, tinha toda essa interação infantil com infantil, entendeu? Então a ideia nossa era justamente essa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui também, ó, uma professora com as crianças, sentadinha. E as crianças na época, não é? Hoje é mais, como se diz, mais soltinhas, né? Mas eram muito educadinhas em geral. Elas iam preparadas para a visita. Não mexiam em nada, não faziam bagunça, não faziam algazarra. Inclusive, esses anos todos, não se tinha essa preocupação tanto vamos dizer, com segurança, vamos dizer assim. Mas na época, como eu participei daquela coisa da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa, como eu fiz cursos de primeiros socorros, cursos de essa coisa de prevenção de acidentes, tudo, eu tinha todo um aparato lá, tinha tipo, na época, né? Uma caixinha de primeiros socorros, para se tivesse alguma batida, algum corte, algum machucado, rapidamente passaria um mercúrio, faria um curativo, alguma coisa. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Tivemos essa grata satisfação de receber muita gente, muitas crianças principalmente, e nunca aconteceu nada que pudesse preocupar tanto os professores como os pais e como os pirueiros que acabavam levando as pessoas. Aqui na escadinha de acesso, tá vendo as crianças sentadinhas?
Aqui está um dos pirueiros também. Normalmente o pirueiro era tipo o chefinho da criançada. Aqui criançada, sentadinha também. Dá pra ver que legal aqui, ó. Olha que bacana, cara. É muito legal isso mesmo. Ver, né, essas fotos. Aqui também, ó, dá pra ver criancinhas muito pequenininhas. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Opa. Até de chupetinha, tá vendo aqui, ó? Então, crianças, a faixa de idade era pré-escola, principalmente. Então, crianças 3, 4, 5, 6 aninhos no máximo, que era o foco principal nesses primeiros anos. Olha como a criancinha é pequenininha e olha como abraça uma revistinha com carinho, né? Porque para criança, na época, a gente mostrava essas coisas de curiosidades do mundo aquático, entendeu? Então, realmente agradou muito. Essas são fotos das ações iniciais do Centro Cultural Aquarista Júnior, que realmente ele foi fundado em 91, ficou ativo até 97, né, nesse local. Depois de 97 ele mudou-se para outro lugar, foi até 2007, entendeu? E 2007 está no local que é atual aqui, no mesmo bairro, tudo no mesmo bairro aqui, tudo próximo do centro. Esse primeiro local ficava perto fica margeando a Via Anchieta aqui no quilômetro 24, então a gente estava de um lado da Anchieta, do outro lado estava a Volkswagen, aquele trevo que dá acesso aos restaurantes do Demarque, né? Então, quer dizer, foi uma época bacana, tudo. Hoje o Centro Cultural Aquarista Júnior se dedica mais a pesquisas, né? Então, pesquisas práticas, pesquisas de constatação. Então, desde 2007, a gente não recebe essa coisa de visitas de escola por vários motivos, né? Muitos deles, assim, ligados a algumas exigências que começaram a ter o local, algum, sei lá, algum perigo que eu pudesse imaginar que pudesse ter com as crianças. Então eu fiquei um pouco preocupado, então a gente resolveu aqui na revista realmente parar com essa coisa de visitas e focar mais nessa coisa de pesquisas práticas com produtos, com equipamentos, com criação, com observação do desenvolvimento do peixe. Eu sempre gostei de pegar os peixes pequenininhos. Eu adoro o filhotinho, né? E ele vai crescendo, vamos dizer, aqui no aquário, entendeu? Num dos aquários. E vai ficando o tempo que a vida dele permitir. Sempre com cuidados, sempre com atenção, sempre com observação, sempre verificando o crescimento, o desenvolvimento, a adaptação, o que gosta de comer, o que não gosta, o comportamento. Tudo aquilo para a gente ter o quê? Subsídios, né, no caso, para eu acabar escrevendo com carinho todas as edições da revista Aquarista Júnior. Uma coisa que eu queria falar também, começamos então em 1993. Quando foi em janeiro, lembra que eu falei nos programas anteriores que a revista sempre teve uma preocupação muito grande com essa coisa de peixes adoentados, com essa coisa de doenças nos peixes, entendeu? Por quê? Porque em algum momento do aquarismo você vai deparar com algum sintoma, alguma observação que você está vendo, que o peixe realmente pegou alguma doença bacteriana, pegou algum fungo, pegou alguma doença parasitária, ou pegou, às vezes, até nem chega a ser uma doença, né? Teve uma má adaptação inicial no aquário, ou depois de um tempo o aquário ganhou uma carga, sei lá, de poluentes grandes e ele perdeu aquela coisa de saúde dentro do habitat do aquário. Então a preocupação com doenças sempre existiu na revista Aquarista Júnior, a nossa história, e sempre foi meu projeto de revista, aquela coisa, pensar numa maneira de colaborar. Eu estava até vendo na história uma coisa bacana, que a própria medicina veterinária surgiu no começo do século passado, né? Mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que vamos dizer, ajudou os veterinários, ou ajudou a normatizar, ou fazer normas para essa coisa da prática veterinária, ela surgiu no final dos anos 60, entendeu? E eu já tinha, como eu era aquarista desde criança, eu já tinha acesso com revistas O Aquarista, que era da década de 60, anterior até o Conselho Federal de Medicina Veterinária, essas coisas todas. Então tinha alguns artigos, principalmente que normalmente eram traduções, ou vinha de outros países, né, que era traduzido para o português, que falava algumas coisinhas sobre doenças. E eu sempre pensei em armar
algumas informações para ajudar o aquarista. Falei nos programas anteriores que durante muitos anos, desde o lançamento da revista, enviei diversas cartas, diversos contatos com universidades, com faculdades, na época de veterinária e de biologia e de zootecnia principalmente, né, para que se fosse criado uma disciplina, sei lá, aquariofilia, ou estudo da aquariofilia, ou peixes ornamentais, uma das disciplinas no curso normal de veterinária, de biologia, de zootecnia. Infelizmente, apenas algumas ações pipocam hoje em alguns cursos de engenharia de pesca, de engenharia de agricultura, né, ligados aos ornamentais. Mas não tem problema. Quando foi em 93, um guia prático até hoje, ele acaba tendo uma aceitação muito boa, porque ele é uma receita legal para o aquarista. Então a gente fez esse guia prático, lançamos ele em janeiro de 93, que se chamava Doença nos Peixes. Não tenha medo deste problema. É um guia prático, tá? Simplesinho de tudo, básico do básico, né? Escrito. Mas qual que foi a ideia do guia prático? Nós fizemos uma espécie de um diagnóstico que o aquarista podia fazer. Então, o que acontece? A gente apresentou alguma coisa, porque os peixes ficam doentes, aquela coisa de equilíbrio biológico, acomodação biológica, aquário hospital, que é um aquário de tratamento, alguns tipos, vamos dizer, a quarentena é importante, o porquê que as doenças, em alguns casos, são contagiosas, né? Então, o que acontece? A gente escreveu várias coisas e, no final, o que acontece? A gente fez um guia de analise bem o seu peixe. Então, nós fizemos o quê? Uma tabelinha, dá para ver aqui, ó, que dizia comportamento, corpo, guelras, nadadeiras, olhos, boca. Então, o que acontece? O aquarista observava item por item tudo que o seu peixe poderia visualmente mostrar. E tinha um númerozinho embaixo. Para que esse númerozinho? Não tem problema, vai marcando esse número. Então você ia vindo todos os itens do comportamento, do corpo, das guelras, das brânquias, das nadadeiras, dos olhos e da boca, que são as partes principais afetadas por alguma doença, alguma moléstia. Então o aquarista marcava um númerozinho. Tendo esses vários números marcados, tinha uma outra tabelinha que mostrava os números de 1 até 23. Tá legal? Então, com aqueles números em mãos, você lia essa tabelinha e ia destacando aquele, não, isso aqui não é, porque a temperatura muito alta, vamos dizer, você marcou o número 2. O número 2 está escrito, temperatura muito alta na água. Aí você fala, não, a temperatura não está alta. Então, cancela. Você ia cancelando aqueles que você achava que não era bem aquilo que você estava vendo. Então já era a primeira triagem, aquela primeira lista, essa já era a segunda triagem, e aí entrava numa... Quando vinha nessa tabelinha de 1 a 23, vinha uma sugestão de tratamento, vamos dizer assim. E aí já tinha letras de A até K, que mostrava algumas sugestões de tratamento que você podia fazer no peixe, principalmente o peixe separado no aquário hospital. Deu para entender? Então, quer dizer, é uma receitazinha que a gente fez na época. Até hoje, se alguém quiser, este guia prático, ele está ativo, está atual. Só é claro, os anos passaram, esse livrinho foi escrito na década de 90, o que alterou foi as opções de medicamentos só, que engrandeceu, né? A própria veterinária também, a medicina veterinária cresceu um pouco, muitos estudiosos realmente começaram a mexer, ou tratar, ou vamos dizer, falar alguma coisa também sobre os ornamentais. E o que acontece? As opções de medicações aquarísticas começou a aumentar legal no ramo aquarista, depois também começou a chegar alguns produtos importados, sei lá, tudo se associou e tudo ajudou essa coisa de fortalecimento da gente pensar em fórmulas de tratar um peixe. E quando você trata um peixe e esse peixe recupera, a sensação é fantástica, cara. Entendeu? Quando você perde o peixe, você acaba ficando triste, entendeu? Mas o que acontece? Com ações simples, com tranquilidade, você atuando como uma espécie de vamos dizer, uma pessoa cuidadosa, né? Você acaba tendo chances de salvar a maioria dos peixes que você faz o tratamento, principalmente, no livrinho a gente mostra, e sempre falei, se você for um bom observador no seu aquário. Então, se você olhar o dia a dia dos peixes, principalmente no horário que você acende a luz, no horário antes um pouquinho de apagar a luz, e no horário também das refeições.
Então, o que acontece? A gente sempre fala, puxa vida, eu vou dar refeições para os peixes, que horário? 1, 2 vezes por dia? Se você não tiver tempo, dá uma vez por dia só, sei lá, o horário que você chega do trabalho. Que você vai ter tempo de ficar aqueles 15, 20 minutos de frente para o aquário, dando a comida para o peixe, variando o cardápio e olhando o comportamento de cada um. Compra uma lupa, uma lente de aumento, para você olhar alguns detalhes que, sei lá, alguma coisinha que está grudada no vidro, algum detalhezinho que tá uma manchinha que tem no peixe, algum olhinho de algum peixe que está um pouco embaçado ou um pouco esbugalhado. Então tudo isso vai te ajudando o quê? A, como se diz, a tentar salvar vidas. E a função do aquarista também é essa. Uma coisa que eu queria falar também, na revista 72, você vê que aí já bem mais para frente, né, em fevereiro de 2000, nós lançamos na página 21, nós lançamos, tá aqui, ó, a coluna do veterinário. Tá para ver aqui, ó? Que o que acontece? Está aqui, ó. Esta nova ideia está surgindo na revista. Colabore, precisamos do seu apoio. É uma coluna que irá procurar fixar na revista um espaço totalmente dedicado aos veterinários e feito com a colaboração dos veterinários, onde o tema patologia dos peixes será destaque. Beleza? Não perca, tal, colecione, entendeu? Papapi, papapá. Isso na revista 72. Eu só queria mostrar também o jeitão que a coluna está hoje. Peguei uma revista qualquer aqui, página 20, deixa eu ver, papapi. Até hoje, olha só. Essa é mais ou menos a cara da coluna. Então, até hoje, só para você ter uma ideia, lançamos ela na revista 72. Até hoje já publicamos 91 colunas veterinárias. Então, quer dizer, tem muita coisa bacana que a gente procurou mostrar, procurou apresentar para os aquaristas com essa coisa de ideias para a pessoa tentar cuidar dos peixes ou curar os peixes, né? Tanto que recentemente nós fizemos até um kit de leitura, né, que a gente chama kit de leitura, justamente com o tema doenças. Então juntamos, né, no kit 8 revistas que destacaram algumas matérias principais interessantes sobre doenças, entendeu? E o guia prático, doenças nos peixes. Então você tem algumas dicas de como curar, de como tentar prevenir no caso, né? E se for o caso, de algumas ações que você pode fazer, tanto no aquário principal, sempre a gente fala que é bom nunca colocar medicação no aquário principal, mas às vezes, se a grande maioria dos peixes está doentado, aí a necessidade é essa. Ou separar o peixe, ter um aquarinho hospital justamente para esses momentos. Tá legal? Então o que acontece? Nesse mês de janeiro, lançamos este guia prático doença nos peixes. Quando foi em março, nós lançamos um outro guia prático, que é o guia prático Os Barbos. Legal? Porque o que acontece com os barbos? Eu tive sempre muita facilidade em reproduzir barbos assim, naturalmente, sem forçar barra, sem nada. O barbos é da mesma família da carpa e dos quingues, né? Então a desova dele acontece nas plantas. Os ovos se fixam nas plantas e acabam ficando protegidos pelas plantas. Então o que acontece? Como eu tive sempre aquários assim largados, né? Onde plantas elódias sempre foram soltas, onde depois, um tempo, comecei a cultivar musgo de Java, então o aquário ficava forrado de musgo de Java. Então o que acontece? Os barbos desovavam, os ovos, a maioria eram comidos, né? Porque os barbos são comedores de ovos, né? Não protegem os ovos, a prole, nada disso. Só que alguns ovos ficavam protegidos e de tempos em tempos surgia pequenos barbinhos que se misturavam com o passar do tempo aos barbos jovens, aos adultos, aquela coisa toda, e formavam o quê? Uma comunidade. Eu sempre tive facilidade em criação do barbos ouro, do barbos conchônio, do barbos arulhos, entendeu? E tive alguns sucessos, né, do barbos Sumatra e do barbos Titéia, entendeu? Aí o que acontece? Quando foi em março de 93, falei, opa, o barbos merece um guia prático só para eles. Para quê? Para mostrar a beleza dos peixes, o aspecto amistoso deles,
aquela coisa. E dicas de reprodução, receitas de reprodução. Então é um guia prático bem simples, que acaba sendo interessante para aquela pessoa que gosta de manter um grupo de barbos no aquário. É peixe de grupo, peixe que gosta de grupo. Mesmo o Sumatra, com a sua fama aí de cutucador, de mordiscador, se ele está no aquário num grupo grande, ele acaba tendo vamos dizer, uma convivência até que legal com os outros peixes do aquário. Tá legal? Então estamos encerrando. O que eu tinha para falar hoje era isso. Estamos encerrando o programa número 31, contando a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos e estamos no ano de 1993. Tá legal? Muito obrigado, uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, toda a sua família e que na próxima segunda-feira estaremos eu e meu amiguinho mudinho aqui, só fica observando aqui o que a gente vai falando, de novo aqui para vocês, com a maior satisfação, com a maior alegria de mostrar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, uma coisa fascinante, essa coisa de puxar memórias, puxar lembrança, puxar coisas que a revista foi fazendo, para colaborar com essa prática de um hobby tão fascinante, tão gostoso, tão satisfatório, né? Tá legal? Muito obrigado, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau, bye, bye e até. Valeu, tchau!